Vai, Valderez. Desculpe, Vinícius. Vai, Valderez. Eu ia introduzir outro assunto, mas vamos aí. Não, Fernando, está claríssimo que o ovo da serpente do fascismo foi lá atrás. E que, durante esses anos, todos, nós convivemos com este monstro adormecido e que agora ele se manifesta de uma forma violenta no mundo inteiro. A pergunta é, para onde que nós vamos? Em que estágio da história o Brasil e os países se encontram em relação ao capitalismo, ao nazismo, e como é que está a situação do capitalismo em relação a esse monstro que está aí, que é o fascismo. Pois é, isso parte de uma premissa que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? O Humberto Eco, ele tem um livro chamado Fascismo Eterno, né? Todo mundo cita, porque ele vai lá e faz pedagogicamente o que seria o fascismo, 10 regras, 20 condições, né? Eu não gosto muito disso, tá? Porque o fascismo é um fenômeno histórico. Quando você diz que existe um fascismo eterno, você está dizendo que existe uma condição ahistórica e que impele os seres humanos necessariamente a terem determinadas atitudes. Eu, como historiador, eu olho para esse tipo de tese um tanto quanto receoso. Eu acho que o fascismo é sempre fruto de uma determinada conjuntura e de determinadas condições históricas que muitas vezes se reproduzem, porque o pensamento humano que dá linha a isso, que é o capitalismo, ele acaba gerando aquilo que o Marx estabeleceu lá atrás, concentração de renda, empobrecimento da classe trabalhadora. Então, quando você tem essa situação e isso se torna insustentável, eu costumo dizer que uma das características do fascismo é exatamente ele acontecer no momento em que você tem conflitos distributivos, né? Enquanto a sociedade está rica, está bem, maravilhosa, está todo mundo feliz. Agora, quando você tem uma guerra, uma crise econômica, alguma coisa que reduz a condição econômica, bom, aí você precisa de um discurso para dizer, Valderez, quem é que tem direito aos recursos públicos, quem não tem, entendeu? Lá no final da Primeira Guerra, o fascismo vai ser utilizado para dizer quem tinha direito a receber ajuda voltando da guerra. Quem tinha direito era quem tinha lutado pela Itália. Né? O discurso deles é esse, o vagabundo que ficou aqui, ou que não quer a guerra, ou que não quer lutar pelo seu país, esse não tem direito. E esse é um discurso muito parecido com o discurso que você vai ouvir do bolsonarismo aqui, falando sobre o Bolsa Família, sobre a boquinha, sobre, né, o que não trabalha. Você vai ver que é sempre o mesmo discurso. E lá nós vamos ter a crise econômica da Primeira Guerra, propriamente dito, e depois a crise de 29. Aqui no Brasil nós vamos ver o fascismo crescer depois da crise de 2008 e da crise de 2010, que foram crises muito fortes. Então você vê similaridades nessas coisas, né? Lá atrás eu comecei o programa falando isso. Quem voltava da guerra entrava para uma Itália diferente. As mulheres estão buscando emancipação. Aquilo levou à construção, né, desse núcleo político de machistas nesse processo. Aqui nós começamos a ver a população LGBT. Né? Vamos lembrar que com a Dilma, pela primeira vez se aprovou a lei de que a população LGBT poderia usar o seu nome escolhido nos seus documentos. Isso, para os machistas brasileiros, era um verdadeiro absurdo. É uma coisa assim do... Como assim? Estão roubando o meu mundo. Quem é que está roubando o meu mundo? Esses vagabundos que não trabalham. Então, essa articulação que a gente vê e que a gente chama de pauta de costumes, e que é um grande erro, né? O governo fica batendo em cima disso. Nós temos que lutar contra a pauta de costumes. Não, a pauta de costumes é um epifenômeno da grande crise econômica que está por trás desse processo de empobrecimento e que leva essas figuras lá. Então, enquanto o capitalismo seguir gerando pobreza, seja nas periferias, sejam nas grandes cidades propriamente dito, ele vai induzir esse tipo de pensamento que traz a ideia de um conceito maleável, que é o conceito de nação e de pátria, para regular quem tem acesso e quem não tem acesso aos recursos públicos que estão ali estabelecidos. Basicamente é isso. Então, assim, a gente viu agora o neofascismo e a gente pode se recuperar, vamos imaginar, né, que a gente consiga se recuperar e que daqui a 30 anos a gente esteja bem de novo. Na primeira crise econômica, novamente, na primeira vez que esses recursos tiverem que ser discutidos ou que houver uma divergência geracional, porque isso também é importante, né?
o velho vai morrendo e os novos precisam de espaço, e os velhos usam esse discurso da tradição, da conservação, das coisas que sempre foram para barrar os novos. Então, quando você tiver uma crise econômica em momento de disputa geracional, vai voltar o mesmo pensamento fascista. A gente viu isso acontecer, a Europa trabalhou quase 30, 40 anos aí para tentar desnazificar a Alemanha, defascistizar a Itália, e era monumento, e escola indo para lá. Para quem não sabe, todo estudante alemão visita pelo menos 3 vezes na sua vida escolar campos de concentração que estão lá mantidos. Então não é que nem aqui no Brasil que a gente mente para os nossos estudantes que 64 não foi nada, né? Tem professor que entra em sala de aula para dizer isso. Não, 64 foi uma maravilha, a gente dormia de porta aberta, maravilha o cacete. Lá na Alemanha eles levam os caras lá para os caras verem as marcas de unha nas paredes da população judaica morta, população cigana morta. Se com isso tudo eles não conseguiram apagar isso, e a gente está vendo a AfD aí na Alemanha se tornando a segunda maior força do parlamento, você imagina nos locais em que você não trabalha a memória, em que você não trabalha a educação, que você finge que o fascismo não está acontecendo, que é o que a gente está fazendo hoje no Brasil. Né? A gente hoje no Brasil vira a cara, o presidente Lula, os governos, eles viram a cara para o fascismo. Não, vamos discutir outras coisas, isso aqui não está acontecendo. Gente, vai dar problema, saiu agora a pesquisa agora. O presidente Lula está atrás do Bolsonaro em pesquisas de opinião. Ou seja, conseguiram destruir a popularidade do presidente. E isso é mais do que incompetência. Isso é uma tarefa difícil de fazer. Pegar um ícone como Lula e deixar ele numa condição de vulnerabilidade frente ao Bolsonaro, depois de tudo que nós vivemos, olha, eu te diria que não é só incompetência, é um pouco de sabotagem também. Eu acho que